Capítulo 2. Teoria dos incontornáveis. Pessoas são descartáveis, a não ser que você queira ser feliz. No mundo real, há pessoas que atravessam o nosso caminho e mais se parecem com pedras do que com seres humanos. Como lidar com elas? Como você já pôde perceber ao longo do capítulo 1, para se tornar um especialista em pessoas, você precisa reconhecer quem são os seus amigos e qual o grau de confiança e intimidade que você deve desenvolver em cada esfera de amizade. Neste capítulo, vou apresentar a você as pedras, e nossa teoria se baseia no fato de que não há apenas um tipo, mas sim de que são vários os tamanhos e as espécies de pedras. Conforme o tipo, o formato, o peso, o lugar onde estão, deve haver, portanto, uma estratégia específica para lidar com elas. Ao contrário das amizades e associações que você estabelece a partir do seu poder de escolha, como apresentei no capítulo 1, há pessoas com quem você terá de conviver, mesmo que não queira. Por esse motivo, damos a eles o nome de incontornáveis. Seus pais ou primos e tias, por exemplo. Posso imaginar o seu rosto se lembrando de uma lista de pessoas neste momento. Sim, são realmente pedras. Algumas delas tão grandes que nem mesmo podem ser chamadas de pedra no sapato. Já aproveito para tranquilizar você. No próximo capítulo mostrarei que há pessoas das quais você poderá se desviar na convivência. São os contornáveis. Retomando a nossa analogia, as pedras de que falaremos neste capítulo não podem ser ignoradas porque representam de alguma forma um significado estrutural na nossa vida que não conseguimos anular ou modificar. Um exemplo clássico dessa categoria de pessoas difíceis são os familiares: irmãos e cunhados, pais, avós, sogros, tios, primos, entre outros. Pessoas que fazem parte do seu ambiente de trabalho também podem ser incluídas nesse grupo. Perceba, você não escolhe quem é sua mãe, seu pai, seu irmão ou seu chefe, etc. E a natureza dessas relações não muda a partir do seu poder de escolha. A partir dessa explicação, você certamente deve ter identificado uma pessoa um pouco mais difícil que poderia se encaixar na sua lista de incontornáveis, e talvez algum ressentimento brote no seu peito neste momento. Então, que tal listar abaixo quem são os incontornáveis difíceis com os quais você tem tido que lidar? Quem são os incontornáveis com os quais eu preciso aprender a lidar melhor? Escreva. Olhar para essa lista não é fácil. Contudo, lembre-se de que nos propusemos a encontrar estratégias e soluções nos ensinamentos milenares. Então, acho importante lembrar alguns exemplos emblemáticos sobre o assunto, para que possamos digerir melhor essa questão. José do Egito foi traído e vendido por seus irmãos de sangue. Você acredita que isso doeu? Certamente. Ainda assim, ele não remoeu essa traição, não se vingou e tornou-se o governador do país mais importante do mundo antigo. José alimentou as pessoas que o venderam e proporcionou a elas regalo para uma vida boa. Por quê? Porque José tinha foco em ser feliz e em cumprir o destino reservado para ele nesta terra. Será que no lugar dele você teria feito o mesmo? Outro exemplo é o de Davi, que se tornou rei de Israel. Ele foi zombado no fronte de batalha contra Golias, o gigante filisteu, por seus irmãos de sangue. Depois disso, foi perseguido e sofreu algumas tentativas de assassinato por parte de seu sogro. Você acha que isso é tranquilo de se resolver? Eu mal posso imaginar o tamanho do sofrimento. Ainda assim, ele deixou sua dor de lado e se tornou o maior líder da nação. E você? Como teria reagido no lugar de Davi? Também temos Noé, o homem conhecido por salvar a humanidade do dilúvio com sua arca. Ele foi exposto por seu próprio filho, quando estava bêbado e nu. Como esquecer uma humilhação deste tipo? E Jacó, que teve de fugir para não ser morto por seu irmão Esaú? A confusão familiar começou quando Jacó comprou o direito da primogenitura do irmão mais velho como um prato de comida. Para selar essa compra clandestina, que somente seria oficializada com a benção do pai, Jacó se disfarçou de Esaú. Como Esaú era peludo, Jacó colocou pele de animal nos braços para assim enganar Isaque, que já estava velho e cego.
Vocês podem imaginar o problema que isso trouxe? Acredite se puder. Anos depois, eles voltaram a ser amigos. Que situação desagradável para a família. Jacó também teve outros problemas familiares. A vida dele foi bastante complexa. Ele foi enganado pelo sogro no acordo de casamento e teve que trabalhar por 14 anos para poder se casar com Raquel. Já Noemi foi abandonada por uma de suas noras, órfã no momento em que mais precisava de companhia, após a morte de seus dois filhos. Repito, e você? Como teria reagido em cada uma dessas situações? Eu convido você a refletir sobre quais estratégias tem adotado, às vezes até inconscientemente, no trato com os incontornáveis difíceis de sua vida. Você os tem ignorado? Você tem buscado confronto? E agora, o principal: quais resultados você tem obtido com essas estratégias? Elas têm trazido paz e conforto para você conseguir lidar com os problemas da melhor forma possível? Quais as estratégias uso para lidar com os incontornáveis da minha vida? Escreva num papel. Quais resultados isso me traz? Estou tendo sucesso? Preciso aprimorar ou encontrar uma estratégia mais eficaz e pacífica? Escreva num papel. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é: não há milagre neste caso, e ninguém se transforma da noite para o dia. O primeiro passo para aprender a se blindar emocionalmente nas relações com essas pessoas é justamente a aceitação de que se trata de incontornáveis. Como já mencionei, não dá para simplesmente ignorá-los. Entenda-se, fingir que não existem. É preciso encarar sua existência e o papel de incontornabilidade que exercem na sua vida. Eu sei que não é fácil, mas vencer a fase da negação é o primeiro passo para chegar à superação. Contudo, desde já, saiba que no último capítulo vou ensinar ferramentas para lidar com todo tipo de gente. E o confronto direto é uma boa opção? A única maneira de ganhar uma discussão é evitando-a. Dale Carnegie. Se não houver espaço nem maturidade para um diálogo construtivo e franco, sinto informar, não vale a pena tentar por hora. Desistir nunca, postergar talvez. Já dizia o ditado: de que adianta esmurrar com ponta de faca? Você apenas vai se machucar mais. Não há quem entre em uma briga familiar e saia ganhando. Você pode até sair com a razão, mas perde muito emocionalmente. Permita-me contar-lhe uma história que se passou na cidade de São Paulo. Doralice, nome que usaremos para preservar a verdadeira identidade da nossa personagem, era uma jovem feliz e saudável, sempre muito envolvida com a causa social e com o trabalho na igreja. Aos 21 anos, sonhava em ser pedagoga, casar e ter 3 filhos. Dora fazia um curso de inglês às quintas-feiras, em uma escola de idiomas próximo ao centro da cidade. Apesar de não ser muito antenada, ela começou a se dar conta de que sempre que saía do curso, um homem a observava bem em frente à escola. Ela começou a ficar assustada e na terceira semana em que o homem apareceu por lá, apesar de nunca ter feito nada e nem sequer falado com ela, a jovem resolveu chamar a polícia. Foi nesse dia, na delegacia, que ela descobriu que o homem que a observava era o seu pai biológico. Dora cresceu achando que era filha de Armando, um homem dedicado e carinhoso. Para completar, Armando também não tinha ideia disso. Toda a família foi surpreendida com a notícia quando a mãe, Dona Gisele, confessou o caso que tivera anos antes, enquanto já era casada. Ela preferiu fingir que a filha era de Armando. Caros leitores, não há segredo que fique oculto muito tempo. Para a escuridão se dissipar, basta um pouco de luz. A família ficou em choque. Dona Gisele chorava pedindo perdão e gritando com o ex-amante. Por quê? Por quê? O que você veio fazer aqui depois de tantos anos? O homem apenas respondeu: estou ficando velho e não queria partir sem conhecer a minha filha. A conexão com os incontornáveis é emocionalmente inquebrável, ainda que esteja negativa. Mais cedo ou mais tarde, você sentirá a necessidade de ser aceito. Ao ser entrevistado por uma rede de TV, Doralice respondeu à pergunta do repórter se iria perdoar a mãe. E existe outra forma de ser feliz? Vou ficar um tempo sozinha e deixar o tempo curar essa dor.
Quando o assunto é conflito familiar, o tempo é um analgésico para as dores. Se não é possível resolver agora, apenas cale-se, ore e espere. Procure desenvolver seu domínio próprio e envolver-se emocionalmente o mínimo possível, buscando manter certa distância e preservar-se na medida do que for viável. Na vida há dois caminhos, o da felicidade e o da amargura. Não existe terceira opção. Felicidade e amargura estão no mesmo caminho, mas levam a destinos diferentes. E a maneira como você reage lidando com o incontornável leva, inevitavelmente, a uma ou a outra alternativa. O Natal chega e aquele cunhado irritante está lá. Você não o escolheu como parente. Você não atura ficar nem 5 minutos perto dele. Mas lá estão vocês, no mesmo ambiente. E isso acontece porque ele é um incontornável. Ele pode ser uma pedra, pode estar no seu caminho, mas não dá para contorná-lo e seguir em frente. Seu cunhado está ali e você precisa lidar com isso. Seu pai pode ter abandonado a família quando você era criança. Sua mãe talvez seja fria e implicante. Sua irmã pode ter batido a porta na sua cara, mas todos eles continuarão sendo quem são, biológica e emocionalmente falando. Seu chefe pode ser a pessoa mais grosseira do universo, mas a não ser que você se demita, não há muito o que se fazer. Todos os dias de sua vida você vai se submeter a essa convivência. Lutar contra isso apenas atrasará a sua felicidade. Ah, Tiago, você diz isso porque não tem ideia do que eu passo. Bem, faz 13 anos que atendo pessoas. Não ouso afirmar que já vi de tudo, mas já presenciei muitas coisas e, humildemente, acho pouco provável que a sua história seja totalmente diferente de uma das milhares que já ouvi. Veja o que diz Braulio Bessa em Sendo Eu Aprendiz. O meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco, para mode atrasar a gente. Por favor, entenda. Minha intenção não é desvalorizar sua história, muito pelo contrário. Eu tenho muito respeito por todas as dores e experiências de cada uma das pessoas que está lendo essas palavras. Na verdade, a ideia é ajudar você a ganhar perspectiva. Se muitas pessoas, dentro das limitações que tinham, já superaram dores e situações difíceis semelhantes, é plenamente possível que você, dentro de suas próprias limitações, consiga reagir com sucesso a qualquer situação que aconteça na sua vida. Eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que escolho me tornar. Carl Jung. Você não pode escolher as dores que são infligidas à sua vida, mas você pode decidir como vai reagir a elas. Não pode controlar como os incontornáveis vão procurar atingir você, mas pode aprender a lidar com cada tipo de situação de maneira inteligente, serena e sábia. Especificamente sobre os familiares, há uma dica infalível para quem tem apreço pelo pensamento cristão. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Perceba que, conforme a teoria, são incontornáveis todos os familiares difíceis. Aqueles agradáveis escolhidos para se relacionar de maneira positiva pertencem às três esferas de amizade. Por que você acha que José do Egito perdoou seus irmãos quando estava por cima, quando era o cara mais poderoso do momento? Porque não se tratava de ter razão ou de vingança, nem mesmo de concordar com o que eles fizeram. Tratava-se de não estragar tudo, de não piorar a vida, de não perder a chance de ser completo. Trata-se sim de retomar a conexão. A palavra-chave para o relacionamento com os incontornáveis a partir de agora realmente é perdão. O perdão não valida o erro cometido contra você, mas é capaz de libertá-lo da dor de viver em função do que sofreu. Perdão não é aceitar como justificável o erro da pessoa, mas tirar de suas costas a bagagem pesada do ressentimento. Perdoar é libertar a si mesmo da dor que o outro proporcionou, recusando-se a beber do veneno da ofensa. Então, pergunto: você está disposto? Ninguém pode fazer isso por você. O perdão é um desafio diário, como tantos outros que você enfrenta nesta vida. É uma habilidade desenvolvida com esforço a partir de uma decisão. Não se trata de uma mágica que acontece da noite para o dia, mas
é a melhor maneira de resolver problemas com incontornáveis. O recurso do perdão é importante demais para ser deixado de lado. Ninguém quer lidar com a dor, mas se a agulha com o remédio não ferir o braço, a cura não chega. Pessoas são assim. O filme Extraordinário, baseado no livro homônimo de R.J. Palacio, conta a história de Augie, um garoto de 10 anos que nasceu com uma deformidade facial muito rara e passou por 27 cirurgias para poder respirar e enxergar. Ele passou a infância estudando em casa e, quando saía, estava sempre vestido de astronauta, inclusive com um capacete. Ao chegar à quinta série, os pais decidem que é o momento de ele começar a frequentar a escola, e isso muda tudo. Augie tem muitos desafios a enfrentar. A fantástica história do menino é permeada de alguns incontornáveis: colegas de classe que fazem bullying e até mesmo uma irmã que se sentia negligenciada pelo fato de toda a família viver em função de Augie. Extraordinário nos mostra o poder do perdão exercido na vida de Augie, quando ele consegue afirmar a seus incontornáveis que sua aparência é apenas um detalhe da vida, sendo a essência o mais precioso. Nosso pequeno herói consegue, inclusive, ter um melhor amigo, Jack, que o trai e é perdoado. O perdão atrai de tal forma que Jack consegue ajudar Augie a mostrar que o mais importante em uma pessoa é aquilo que não se pode ver. Essa mesma ideia encontramos também na famosa história de O Pequeno Príncipe. Pessoas são assim, resistem ao perdão porque foram feridas, sem saber que essa é a única maneira de liberar cadeias emocionais e construir relações poderosas. Assim como você, eu não escolhi os primos ou cunhados que tenho. Já tive sérios problemas com alguns deles. Sim, fiquei com raiva. Sim, pedi a Deus que os levasse para bem longe de mim. Sim, já quis vingança. Sabe de que adiantou? Exatamente nada. No fim da semana seguinte, eles estavam na casa da minha avó ou dos meus pais. As festas de fim de ano eram um ponto de encontro. Com isso, a raiva só aumentava. Demorei alguns meses para digerir alguns erros e das injustiças que cometeram contra mim. É claro, a meu ver, eu tinha razão, mas cada um interpreta a mesma situação de formas diferentes. Por fim, percebi que não adiantaria nada ficar emburrado. As situações da vida somente mudam quando nós as encaramos. Eu finalmente entendi que uma pessoa não muda só porque você não gosta dela. E me dei conta de que, se eu quisesse ser feliz e resolver os problemas com os incontornáveis, teria que começar por mim. No mundo ideal, os pais amariam e educariam seus filhos. Os filhos honrariam seus pais. Nesse lugar, os familiares, primos, genros, sogros, cunhados, tios, avós, conviveriam em plena harmonia e paz, e as pessoas se ajudariam no ambiente de trabalho e na comunidade onde vivem. O único problema é que este mundo em que vivemos não é o ideal, é o mundo real, e ele é bem diferente da teoria do mundo ideal. Muitos de nós fomos feridos, abandonados, perseguidos por aqueles que deveriam nos amar e proteger. A vida não é um mar de rosas, não é um mamão com açúcar, como as pessoas dizem popularmente. A vida é um mar bravio que precisamos atravessar com o nosso barquinho a remo. Mas, como dizem por aí, mar calmo nunca fez bom marinheiro. Se você não desistir de remar, chegará à terra firme. Persistência é a chave. Você pode tentar aproximação por diversas vezes e ter resultados negativos. Você pode ficar na sua e ainda assim ter um resultado negativo. Você pode tentar agradar a todos, o que desde já eu digo que é impossível, e mesmo assim ter um resultado negativo. A única coisa que você pode fazer é desistir. Problemas são inevitáveis. Disso não há como fugir. Deixe-me contar algumas histórias reais. Nossa equipe de pesquisa no Instituto Destiny constatou um alto índice de falta de registro de paternidade entre pessoas com mais de 30 anos de idade, ou seja, homens e mulheres que não conheceram o pai durante toda a vida começam a pesquisar sobre ele, encontram e buscam o direito de registro. Eles não estão atrás de dinheiro ou herança, estão atrás de identidade. Uma das pessoas que entrevistamos afirmou: não quero nada além de ser filho de alguém.
Por mais que o pai os tenha abandonado, eles relevam essa dor por causa do direito de ter um sobrenome, de poder apresentar uma filiação. Você pode tentar fugir do sentimento ruim de ser desprezado ou ferido por seu pai, mas a vontade de ser reconhecido sempre será maior do que a tempestade emocional. Janete tem 34 anos e foi deixada pela mãe com uma vizinha quando tinha apenas 3 anos de idade. Janete cresceu com uma lacuna aberta pela ausência materna permanente. Contudo, completou 31 anos, enfim, conseguiu localizar sua mãe em outro estado. Comprou a passagem e foi até lá fazer uma surpresa. Para seu espanto, ao bater na porta, a mãe não quis sequer abrir, mandou-a voltar para casa. Janete até hoje tenta encontrar uma forma para ser aceita pela mãe. O desprezo a machuca muito. A vontade de ser filha supera a ferida aberta. Uma pessoa que chamaremos de Lucas teve a infância e a adolescência muito complicadas. Seu pai era violento, alcoólatra e constantemente humilhava a família toda em público. Por diversas vezes, Lucas flagrou sua mãe tendo relações sexuais com um vizinho enquanto seu pai trabalhava. Acredite, essa não é uma infância fácil de se esquecer. Aos 18 anos, jovem e recém-ingressado nas Forças Armadas, Lucas vê seus pais na primeira fileira de sua formatura naval. Ele sorri e agradece a Deus por poder compartilhar aqueles momentos com os familiares. Essas são apenas pequenas amostras reais entre diversas histórias que recebemos. Sabe o que a história dessas pessoas me ensinam? Que todos carregamos uma dor ou uma frustração com os incontornáveis, mas tê-los por perto, a uma distância segura, sempre será melhor do que a ausência deles. A vida já nos surpreende com perdas irreparáveis. Para que vamos agravar isso ainda mais? Mas um pouco de sabedoria milenar pode nos auxiliar muito agora. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Estudar sobre relacionamento interpessoal me levou a uma conclusão muito interessante. O ser humano tem a extrema necessidade de sentir-se incluído em uma família, por mais longe que ela esteja de ser perfeita. Retomemos a vida de Jacó. Ele preparou presentes e as melhores ofertas para se reencontrar com Esaú, seu irmão. Ser aceito por ele era mais importante do que mal intentado no passado. Existe um elo espiritual entre os incontornáveis, pois você não pode escolher quem seriam. Deus decidiu por você. Isso é incrível. Seu amigo foi você, seu amigo foi você quem escolheu. O seu pai, Deus escolheu por você. Sua esposa ou seu esposo, foi você quem escolheu. A sogra veio no pacote. Pense comigo. A pessoa com quem você se casou foi você quem escolheu. Seu pai e sua mãe, porém, Deus escolheu por você. O sócio da sua empresa foi você quem escolheu. Já seus irmãos e cunhados, Deus escolheu por você. Se você seguir a linha de raciocínio de que nós somos falhos e Deus é perfeito, quais relacionamentos têm mais chances de darem certo? Não é fácil admitir que os incontornáveis também têm atitudes boas, ainda que sejam raras em alguns casos. Não é fácil admitir que os incontornáveis podem ser melhores do que nós em algumas coisas, se não em muitas. Não é fácil admitir que alguns dos erros dos incontornáveis são tão difíceis de engolir exatamente por serem os mesmos erros que você observa em si mesmo e contra os quais luta. Temos orgulho, queremos ser os melhores. Vale reforçar que existem relacionamentos com incontornáveis muito bons. Nem todos os problemas com os pais ou com os familiares. Contudo, neste livro dou destaque às soluções, então preste atenção. Se você é feliz nessa área, pare tudo agora e agradeça a Deus, pois milhões de pessoas estão com a vida travada por um problema que você não tem. Vale a pena agradecer. Outros tipos de incontornáveis. Temos mais de 6.000 alunos no Clube de Inteligência e Desenvolvimento, CID, e centenas deles me enviam perguntas diárias sobre relacionamentos em geral. Colocarei algumas delas aqui. Tiago, o que fazer com o colega de trabalho que adora competir comigo e faz de tudo para eu me dar mal? Eu não o escolhi como companheiro quando decidi aceitar esse emprego. Professor, o que fazer quanto ao irmão de fé com quem convivo na igreja, mas
inveja tudo o que eu tenho? Isso é insuportável, mas não me parece certo mudar de igreja só porque uma pessoa me incomoda. Bom, queridos, além dos familiares que não escolhemos, há outros tipos de incontornáveis com quem temos que aprender a conviver. Colegas de trabalho, irmãos de igreja, membros do mesmo clube social, vizinhos de porta e por aí vai. Você provavelmente escolheu a casa onde mora, mas não pôde escolher quem viveria na casa ao lado. A vida é uma sequência de imprevistos e surpresas. Flexibilidade é a ferramenta de que você precisa nesse caso. O que é flexibilidade emocional? Conheça uma parte da minha história que o ajudará a entender isso. Quando me mudei para São Paulo, a princípio, fomos morar em um apartamento. No prédio, como geralmente acontece, as vagas de garagem são cativas e cada morador tem a sua vaga certa, que foi concedida mediante sorteio nas reuniões de condomínio. Contudo, o meu vizinho de vaga insistia em estacionar o carro na minha. Claro, a dele tinha uma pilastra que dificultava muito a entrada e era logo na descida da garagem. A minha, que ficava ao lado, era perfeita para estacionar. Eu vivo viajando e às vezes chegava de madrugada, cansado, depois de horas de voo. E quando ia estacionar o carro, lá estava o carro do vizinho estacionado. Eu levava 10 minutos para desviar da pilastra e estacionar em uma vaga que não era a minha. Que injustiça! Eu tenho meus direitos, pensava. Várias vezes, tomado pela raiva, pensei em como resolveria aquilo. Vou bater na casa dele às 3 da manhã. Vou denunciar ao síndico. Chamarei a polícia. Quer saber? Vou fazer um post bombástico nas redes sociais. E por aí iam meus pensamentos. Sentimentos negativos surgem em nós, isso é normal. O ruim é quando eles nos dominam. Como decidi ser um especialista em pessoas, sabia que identificar uma emoção negativa e rapidamente combatê-la com a ferramenta certa era a solução. A implicância ou a displicência do meu vizinho seria banida para sempre, não com uma atitude raivosa, mas com a minha flexibilidade. Você pode ser duro e rígido como um lápis, mas ele quebra mais rápido do que uma borracha. A flexibilidade garante durabilidade. Em uma sexta-feira à tarde, eu cheguei em casa e percebi que o carro dele estava sujo. Fui para o meu apartamento, troquei de roupa e desci com o balde, sabão e panos. Lavei o carro dele. Deixei brilhando. No para-brisa, deixei um bilhete. Você está estacionado na minha vaga, mas entendo que é bem difícil estacionar na outra. Se tiver algo que eu possa fazer para facilitar a sua vida, me avise. Caros leitores, ele não só nunca mais estacionou na minha vaga, como também se tornou um aliado meu nas reuniões de condomínio. Se você combater a doença do orgulho e tornar-se flexível, a maioria dos seus problemas vai desaparecer. A vida é uma só. Você quer viver em guerras ou fugir delas? As fortes cenas de crianças e famílias atravessando perigosamente o mar Mediterrâneo, fugindo da guerra na Síria, revelam que ninguém suporta viver em um ambiente hostil. Tome as atitudes necessárias para certificar-se de que você não fará parte disso. As pessoas que tiram você do sério são sinais de alerta do quão desequilibrado você ainda está. Enfatizo a frase que acabo de citar, pois quando estamos equilibrados, não há nada que roube a nossa paz. Ninguém sequestra nossas emoções quando estamos em equilíbrio. Em uma sexta-feira de sol, daquelas cheia de vida e alegria por estar chegando ao fim de semana, acordei e fui tomar meu café. Quando abri o Facebook, vi uma postagem de alguém que eu seguia. Fiquei nervoso com o que vi e comecei a falar comigo mesmo. Esse cara está pensando que é quem? Nada a ver o que ele posta. Cara sem noção, um sem graça, ridículo. Foi quando caí em mim e percebi que algo estava mal comigo. Afinal, ser especialista em pessoas não me torna perfeitinho, mas alguém capaz de identificar sentimentos e comportamentos negativos rapidamente. E quem tem uma caixa de ferramentas disponível para ajustá-los. Eu me perguntei, Tiago, por que você está tão incomodado com uma postagem qualquer? O que provocou essa mistura de sentimentos ruins? Você admira ou inveja o que esse cara faz? Foi assim que me dei conta do quão desequilibrado eu estava. Como pode um desconhecido, um rosto da internet acabar com a minha sexta-feira logo pela manhã? Entenda. Para viver o seu propósito de vida, você precisará de paz para empreender e de pessoas para ajudar.
Então, não negocie a sua paz e não crie problemas com as pessoas. Remédio contra o orgulho. Como tenho um certo grau de déficit de atenção, por alguns períodos da vida tive que ser medicado. O remédio, em tese, deveria me auxiliar na concentração e me deixar menos distraído, contribuindo para que eu conseguisse focar nas tarefas diárias. Sem o medicamento, se eu estivesse escrevendo e um passarinho voasse próximo à janela, por exemplo, isso seria suficiente para roubar minha atenção. Eu levaria quase uma hora para conseguir retomar a concentração outra vez. Dias atrás, eu havia acordado às 8 da manhã para encarar uma agenda de muitos compromissos. Precisava ir ao heliponto do meu condomínio e embarcar no helicóptero que me levaria aos estúdios de TV, onde eu participaria de uma gravação. Tomei café preto, como faço todas as manhãs, e engoli uma pílula da medicação recomendada pelo médico. Quando entrei no carro, saindo de casa, já me sentia meio soltinho. Eu estava feliz, embora seja costume meu acordar com um leve mau humor. Fiquei agitado por dentro e não me dei conta de que era o efeito colateral do remédio. Estava tomado por uma mistura de sentimentos e agitado pela medicação. E quando cheguei aos estúdios de gravação, peguei o telefone, cheio de alegria, e comecei a ligar para algumas pessoas. O problema é que eram pessoas com quem eu não tinha mais contato. Por motivos que nem sempre nos lembramos, vamos deixando pessoas para trás. Perdemos contato por qualquer chateação, nós as bloqueamos nas redes sociais e, o mais triste, desistimos delas. Mas eu não hesitei. Liguei para sócios que haviam me virado as costas no passado, líderes religiosos que falaram mal de mim, amigos que me ignoraram quando eu mais precisei. Liguei sem filtro, com um tom de voz positivo e feliz do tipo: Ei, Fulano, bom dia. Eu não senti ressentimento nem medo por estar ligando, apenas liguei, sem bloqueios ou questionamentos. Parecia que o orgulho tinha saído de mim. Sabe o que aconteceu? Em apenas uma manhã, sem o bloqueio do orgulho, eu reatei amizades, me aproximei de pessoas, valorizei os que eram importantes em minha vida e desfiz mal-entendidos. Com alguns deles, eu nunca mais voltei a falar e nem preciso, mas pelo menos tirei um peso das costas. Resultado? Paz. Você pode então perguntar: Tiago, vale a pena voltar a se relacionar com esse tipo de gente? Sendo sincero, quando eu liguei, não planejava voltar a ser amigo inseparável ou jantar com algum deles lá em casa. Todavia, o simples fato de ligar tirou do meu coração o ladrão da paz chamado indiferença. Tudo de que precisei foi uma ligação. A indiferença mata mais que câncer. Muitos adoecem por conta do desprezo que sofrem da parte de quem admiravam ou amaram alguma vez. Bem, quando voltei ao médico, contei sobre o ocorrido. Doutor, esse comprimido que você me deu é forte, não é? Por que diz isso? Retrucou o médico. Bom, eu fiquei todo animado 15 minutos depois de ingeri-lo. Parecia que eu não tinha vergonha nem limites. Liguei para um monte de gente para dizer o quanto eu as amava e para outros telefonei pedindo perdão. Foi meio constrangedor. Ele sorriu e disse que o remédio agita um pouco as emoções, acelera pensamentos, porém não induz atitudes. Ou seja, eu já queria fazer tudo aquilo, só não tinha coragem. Eu estava havia anos travado pelo orgulho. Quantas foram as vezes que o que mais precisávamos era de um abraço, mas pedimos para quem amávamos que se afastasse de nós? Quantas outras dissemos que queríamos ficar sozinhos quando o que queríamos era companhia? Temos vergonha de assumir nossas fragilidades, de reconhecer nossas limitações e até mesmo de dar um passo positivo em direção a alguém que nos fez mal. E se existisse um remédio que inibisse a sua altivez, o seu egoísmo, os seus achismos, o seu orgulho? Será que você ligaria para alguém agora? Então considere este livro seu fármaco. Entre em contato com quem julgar importante e eu esperarei por você no próximo capítulo. Perguntas e respostas. Ao final de cada capítulo, colocarei algumas perguntas que foram enviadas por nossos alunos no Clube da Inteligência e Desenvolvimento, CID, e participaram do curso Seja um Especialista em Pessoas, e as minhas respectivas respostas. Tiago, 1.
Tiago, não consigo perdoar meu pai. Ele nos abandonou a troco de nada. Passamos por coisas terríveis na infância e na adolescência, como fome e humilhações por não poder pagar as contas, por irresponsabilidade dele. Hoje ele tenta se aproximar, mas simplesmente não consigo deixar isso acontecer. O que devo fazer? Querida F, quando a pessoa que deveria nos proteger nos abandona, nossas emoções esmorecem. Ficamos sem rumo e direção. Mas, como ensinei na teoria dos incontornáveis, não dá para fingir que o seu pai não existe. E se você não estivesse com muita vontade de resolver isso, certamente não teria escrito para mim. Você quer resolver a situação, porém acha que se perdoá-lo validará todo o mal que ele causou. Mas a verdade é que quem perdoa se liberta. Muitos já perderam os pais e agora estão arrependidos por não poderem dar nem receber o perdão. O meu conselho é que você perdoe e seja livre emocionalmente. Talvez não precise conviver com o seu pai diariamente, mas em sua vida ele sempre terá o peso emocional de ser o seu pai. Fugir disso só alastra a dor. Desejo paz e prosperidade para você. 2. Professor, como lidar com colegas no trabalho que invejam e fofocam o tempo inteiro? E quando uma dessas pessoas é seu supervisor direto? Caro T. Esse tipo de incontornáveis, colegas de trabalho e vizinhos, ao contrário de familiares que são eternos, podem ficar apenas por um tempo em nossa vida. Você escolheu o trabalho, mas não quem viria no pacote. Você queria a vaga, porém não sabia quem seria o supervisor. Agora terá de lidar com isso. O meu conselho é: se eles invejam é porque você está brilhando. Isso é um bom sinal. Se eles fofocam é porque o problema está neles. O importante é você não fofocar. Conheça bem a si mesmo para que a implicância deles não mude quem você nasceu para ser. Seja fiel aos seus valores e sua função nesse trabalho. O bem sempre vence o mal, caso você tenha paciência e decida escolher o lado certo. No fim das contas, os seus resultados vão silenciar os opositores. Isso eu garanto. 3. Alguns parentes, com quem não tenho nenhum grau de intimidade, insistem em fazer perguntas delicadas e têm postura muito xereta em relação à minha vida. Por exemplo, perguntam qual é o meu salário, se o meu relacionamento amoroso está bom ou não, querem falar sobre o meu trabalho e saber tudo o que diz respeito à minha vida. Como agir nesses casos? Devo adotar uma postura mais direta e dizer que não quero falar sobre esses assuntos, correndo o risco de parecer grosseiro? Como sair dessas situações delicadas, evitando um confronto direto, como você recomendou? F. Você me parece ser inteligente, porém ingênuo. Não há como negar informações aparentes diretos sem causar transtornos, mesmo que você não os considere íntimos. Parentes costumam acreditar que devem saber de tudo sobre seus familiares. Seja por inveja, ciúme ou curiosidade, eles sempre vão perguntar. O meu conselho é simples: não negue informações, apenas limite-as. Desprezar uma pergunta de um incontornável é bem delicado. Em contrapartida, ele jamais saberá realmente se você apenas limitar a informação. Por exemplo, se lhe perguntarem quanto você ganha lá no seu trabalho, você pode responder: então, estou muito feliz de estar lá, somos valorizados e o ambiente é criativo. Alguém em minha posição pode ganhar de 2 a 5 mil reais, dependendo da formação e do envolvimento com o serviço. Acredito que dessa forma você dá um panorama geral sem entrar em detalhes. 4. Estou fazendo o curso com meu esposo. Somos pastores de uma igreja em Santa Catarina. A princípio, a nossa intenção ao fazer este curso é ajudar as pessoas a permanecerem na fé e entendê-las melhor. Estamos há 5 anos cuidando dessa igreja e durante esse tempo as pessoas sempre me machucam com palavras e ações. Falam na minha frente e também quando não estou coisas horríveis a meu respeito e fazem até acusações infundadas. Da última vez, um casal falou para mim que eu havia desonrado o meu marido porque levantara do meu lugar durante a pregação. Sempre sou cordial, procuro sempre ajudar, sou simpática e realmente não entendo porque o problema é sempre comigo. Realmente não sei como lidar com essa situação. Quando falam coisas que eu não sou e não faço, fico extremamente nervosa e quero me defender. Cada vez que uma pessoa pede para falar conosco, fico angustiada e com medo de ser afrontada de novo. Eu queria ser blindada emocionalmente. Já me questionei e avaliei se alguma atitude minha pudesse provocar isso nas pessoas. Percebi que tudo que falam a meu respeito, na verdade, eles é que são
Me criticam a respeito de coisas que eles fazem. Como pastores, temos que ouvir, mas como posso lidar com isso? Como posso ajudar essas pessoas sem me machucar tanto? Estou com muitos problemas no trabalho na área financeira, na igreja e preciso ter essa inteligência emocional que seja possível superar todas essas coisas. A regra do 2 em um é uma realidade entre nós. Ela e a comunhão que temos com Deus foi o que nos manteve firmes até agora. Como posso me blindar? Como reagir na hora da afronta? Como responder com sabedoria? Se fico calada, acredito que recebo o rótulo, ou seja, os outros criam para terceiros uma imagem a meu respeito de coisas que eu não sou. Querida pastora, nenhuma pessoa deveria liderar sem ter certeza de que já desenvolveu inteligência emocional. Por quê? Porque o líder, quando fere, atinge muita gente e o estrago realmente é grande. Quando o líder é ferido, porque ainda não é blindado emocionalmente, se abate e pode causar outros danos aos liderados. O meu conselho para você, que é uma pessoa de fé cristã, é um princípio bíblico. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. A Bíblia menciona a palavra coração mais de 900 vezes como sede das emoções. Ou seja, acima de tudo o que você deve brindar e proteger, proteja suas emoções, pois é delas que saem as decisões da vida. As pessoas vão continuar ferindo você. Quem precisa estar preparada é você. Deixo mais uma dica bíblica como resposta às suas perguntas. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Conclusão: no mundo ideal, não haveria pessoas incontornáveis pelo simples fato de que todos seríamos amorosos e verdadeiros uns com os outros. No mundo real, porém, é impossível negar que essas pessoas existem. Assim, a nossa opção é buscar ferramentas que nos ajudem a lidar melhor com aqueles que não escolhemos, mas temos ao nosso redor. Eu acredito nas pessoas, apesar de elas não acreditarem em si mesmas. Colecione momentos e não coisas, mas para isso você vai precisar de pessoas.